Olá, queridos, queridas. Seguimos aí com o nosso estudo de Direito Processual Penal, seguimos com o estudo das prisões e nessa aula nós vamos falar sobre a prisão em flagrante. A gente vai entender em que contexto essa prisão em flagrante ela é pensada, em que situações ela pode ser utilizada, como pode ser trabalhada, né, e quais são as características principais dessa prisão. Nós já vimos na aula anterior, quando a gente falava dos aspectos constitucionais da prisão, que a prisão na matriz constitucional vai ser realizada, ou é passível de ser realizada, em duas situações. A primeira delas, quando existir flagrante delito, e a segunda, quando existir ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente. Essas são as duas estruturas básicas na matriz constitucional que autorizam a prisão, ou seja, para que eu prenda alguém no Brasil, ou eu tenho a situação da flagrância, ou eu tenho a situação da ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Vamos trabalhar nessa aula sobre a prisão em flagrante. Então, a Constituição autoriza a prisão em flagrante, mas cabe ao Código de Processo Penal delimitar, definir quais são as hipóteses de flagrância. Então, começando aqui pelo Código de Processo Penal, primeiro a gente vai ver que o artigo 301 do CPP, ele define as duas primeiras espécies, digamos assim, de prisão em flagrante. Então, lembrando que a prisão em flagrante é aquela que acontece sem ordem judicial, é uma prisão onde não se exige a ordem judicial. A ideia de flagrante vem daquilo que está pegando fogo, né? Aquilo que é flamejante. Então, isso é interessante porque denota, de alguma maneira, a existência concreta dessa urgência, dessa emergência, dessa atualidade que caracteriza a prisão em flagrante. O artigo 301, que inaugura aí o capítulo que trata da prisão em flagrante no Código de Processo Penal, ele traz as duas primeiras espécies dentre as muitas classificações que nós podemos usar para a prisão em flagrante. Ele vai falar em flagrante obrigatório e flagrante facultativo. Então veja o que é que diz aí o 301. Qualquer do povo poderá, daí o flagrante facultativo, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então eu dou a qualquer pessoa a possibilidade de prisão. Eu dou a qualquer pessoa a possibilidade, efetivamente, de realizar, de efetivar aquela prisão. Agora, as autoridades policiais, aqui entram todos os agentes policiais, nas mais variadas dimensões, elas têm a obrigação de prender. Então, para a autoridade policial, eu estou diante de um flagrante obrigatório, para qualquer pessoa do povo, é uma faculdade, é uma possibilidade que eu dou. Tá? Agora, quando ele fala aqui no 301, é a prisão em si, é a detenção em si, é o ato concreto de fazer essa prisão. Por quê? Porque depois que eu faço a prisão, quer seja eu qualquer do povo, quer seja eu uma autoridade policial, eu tenho que encaminhar esse indivíduo, esse preso, para a autoridade policial, civil ou federal, conforme a natureza do crime. E aqui, quando eu falo em autoridade policial, eu estou falando em delegado de polícia. Delegado de polícia civil, se o crime for estadual, delegado de polícia federal, se eu estiver falando de um crime federal. Nestes casos, fiz a prisão. Quer seja eu uma autoridade policial, quer seja eu qualquer do povo. Tenho que encaminhar essa pessoa presa até o delegado de polícia, civil ou federal, para quê? Para que esse delegado de polícia faça a lavratura, né? Ele faça a lavratura do auto de prisão em flagrante. Então esse auto de prisão em flagrante, ele vai ser lavrado, ele vai ser formalizado pelo delegado de polícia. Então o que é o auto de prisão em flagrante? É o documento, digamos assim, realizado pela autoridade policial, ou seja, pelo delegado de polícia, civil ou federal, que dá forma, que formaliza a prisão em flagrante. Então a prisão em flagrante ela é formalizada através da lavratura do auto de prisão em flagrante. E aí dentro desse contexto, nós vamos ter o auto de prisão em flagrante composto da seguinte maneira. Primeiro eu vou ouvir o condutor. O condutor é a pessoa que trouxe o preso até o delegado, ou seja, a pessoa que conduziu o preso até
o delegado. Então, primeiro a ser ouvido é o condutor, até para que ele possa explicar, para que ele possa explicitar por quais motivos ele de fato realizou aquela prisão, por quais motivos ele efetivou aquela determinada prisão. Então é dentro desse contexto, dentro desse cenário, que a gente vai ter aí a existência da oitiva desse condutor. No segundo momento, nós vamos, depois de finalizar a oitiva do condutor, mas ainda dentro da lavratura do auto de prisão em flagrante, serão ouvidas duas testemunhas. Então essas testemunhas serão testemunhas da prisão, para que possam narrar ao delegado o que foi que aconteceu, qual foi o evento, qual foi o fato. E por fim, para finalizar a lavratura do auto de prisão em flagrante, será ouvido o preso. Lembrando que ao preso, desde esse momento, se garante o silêncio. Então ele vai falar se quiser, vai responder as perguntas se quiser, se tiver interesse. Não é elemento obrigatório do auto de prisão em flagrante a oitiva da vítima, porém não se veda, não se proíbe. Então a vítima pode ser também ouvida nesse auto de prisão em flagrante. Então esse auto de prisão em flagrante é importante porque ele vai efetivamente formalizar, dar forma a essa prisão. Então no artigo 301 eu tenho que qualquer pessoa pode prender, a autoridade policial e seus agentes policiais podem prender, mas imediatamente precisam comunicar essa prisão, levar esse preso até a presença do delegado de polícia, que lavrará o flagrante para dar formalidade, para dar forma a esse flagrante. Depois que o delegado faz essa formalização, ele precisa fazer uma série de comunicações. Ele precisa comunicar à Defensoria Pública, ele precisa comunicar ao juiz, ele precisa comunicar ao Ministério Público e ele precisa comunicar à pessoa indicada pelo preso. Então veja, depois que eu faço o auto de prisão em flagrante, que eu formalizo, o delegado precisa fazer essas comunicações, dar ciência dessa prisão a todas essas pessoas. Há um juiz, há a Defensoria Pública, há o Ministério Público e há uma pessoa indicada pelo preso. Qual é a razão de ser aqui? A razão de ser é que eu efetivamente tenha nestas pessoas, realize nessas pessoas o controle, ou a possibilidade de controle daquela determinada prisão. Lembra que eu falei na aula anterior que a prisão em flagrante não tem um controle judicial prévio, o controle judicial é sempre posterior. Então eu não tenho ali um controle anterior. Então exatamente para viabilizar esse controle, para permitir esse controle, é que nós vamos realizar todas essas comunicações. Então o auto de prisão em flagrante formaliza, dá corpo, dá forma a essa prisão, e como consequência eu vou precisar efetivamente dar ciência desse auto de flagrância, ou seja, dar ciência da própria prisão em flagrante para essas pessoas que eu indiquei. Veja que eu vou comunicar ao juiz para que o juiz faça o controle de legalidade, inclusive de ofício, comunico à Defensoria Pública, caso obviamente ele não tenha já um advogado constituído, o que não é tão comum, comunico ao Ministério Público, que como fiscal da lei também deve agir no caso de alguma eventual ilegalidade, e dou ciência também a alguém que seja indicado. Quer dizer, essa pessoa é uma pessoa indicada pelo preso, em que o preso vai indicar quem ele quer que receba a ciência. Pode ser uma pessoa física, uma pessoa natural, mas nada impede, não há nenhuma vedação que o preso peça que essa prisão seja comunicada a uma pessoa jurídica. Né? Imagina, por exemplo, que ele deseje ver a sua prisão comunicada a uma empresa onde ele trabalha, ao sindicato ao qual ele está vinculado, porque imagina que o sindicato teria condições de auxiliá-lo de alguma maneira. O que importa é que ele indique uma pessoa para receber a comunicação naquela prisão e que o delegado faça essa comunicação. Então, é uma obrigação do delegado realizar esse conjunto de comunicações. E aqui eu queria destacar o que acontece depois desse auto de prisão em flagrante. Então, é feita a prisão em flagrante, há formalização pelo auto, eu faço todas essas comunicações. Uma questão interessante, uma formalidade interessante, é que eu preciso entregar ao preso a chamada nota de culpa. Eu preciso entregar ao preso a nota de culpa. E muitos estados, inclusive o estado do Ceará, entregam também a chamada nota de ciência de direitos constitucionais. Então veja só, o que é a nota de culpa? É uma comunicação formal feita pelo delegado ao preso, indicando ao preso, informando ao preso o porquê dele estar preso. Ou seja,
eu vou indicar ali por qual motivo ele está preso. Eu disse, olha, você está preso em flagrante porque, em teoria, você teria cometido o crime do artigo tal, da lei tal. Então, isso é entregue ao preso. Então, veja como é burocrática, mas essa burocracia tem uma razão de ser, que é permitir o melhor e maior controle da legalidade dessa prisão. Então, depois de feita a formalização da prisão através do auto de prisão em flagrante, eu entrego a nota de culpa àquele preso e preciso fazer aquele conjunto de comunicações ao juiz, à pessoa indicada pelo preso, à Defensoria Pública e ao Ministério Público. E aqui eu queria falar um pouco sobre essa comunicação ao juiz. Então eu dou ciência ao juiz da realização daquela prisão e o objetivo com isso é que o juiz tenha a possibilidade de exercer o controle de legalidade. E o artigo 310 do Código de Processo Penal sinaliza de forma expressa quais são as possibilidades do juiz aqui. Tá? Primeira possibilidade, ele pode relaxar a prisão. Tá? Então veja o que diz o caput do 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas, após a realização da prisão, então veja, ele marca aqui o prazo para comunicação ao juiz, o juiz deverá promover a audiência de custódia, com a presença do acusado, seu advogado constituído, ou membro da Defensoria Pública e membro do Ministério Público. E nessa audiência o juiz deverá fundamentadamente relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 310, e, se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas de cautelares diversas à prisão. E o terceiro, conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Então, esse artigo, né, tal qual eu li para vocês, teve o caput alterado no ano passado, por força do que ficou conhecido como Pacto Anticrime, né, a Lei 13.964 de 2019, e ela passa a incorporar ao Código de Processo Penal a ideia de que a regra é a realização da audiência de custódia. Ou seja, que eu faça essa audiência de custódia na presença do advogado do réu ou da Defensoria Pública e do Ministério Público para que eu possa verificar o que eu vou fazer com o réu. Então, o objeto da audiência de custódia é efetivamente delimitar qual será o desdobramento daquela prisão. Então, a gente percebe que, por força da redação original do Código de Processo Penal, agora inserida pela lei do ano passado, a audiência de custódia passou a ser a regra. O STJ sempre teve o entendimento, e continua tendo, que a não realização da audiência de custódia, desde que justificada, não gerará por si só a ilegalidade da prisão. Tá? Então o STJ vem entendendo, vem compreendendo que em alguns casos, rebeliões no presídio, questões de dificuldade de deslocamento, greves de policiais, questões que envolvam risco, a situação atual que a gente está vivendo de uma pandemia mundial. Então é possível que eu não realize a audiência de custódia e isso por si só não gerará a ilegalidade. A regra é sim a realização da audiência, com a presença do MP e de um defensor para o réu. Nessa audiência eu vou deliberar apenas a situação da prisão do réu, eu não vou deliberar outras questões, eu não vou analisar o fato, culpabilidade, nada. Não vou produzir prova, eu quero só saber sobre a prisão. E em situações excepcionais em que eu não realize essa audiência de custódia, mas se eu realizar a análise da prisão e tomar um desses três caminhos, o STJ vem indicando que isso não gerará ilegalidade. Ou seja, a regra é a audiência de custódia, mas a sua não realização por si só não gera a ilegalidade da prisão. E nessa audiência o juiz vai ter que decidir sobre um desses três caminhos. Se ele vai relaxar a prisão, considerando-a ilegal, ou seja, por alguma questão formal ou material, ele entendeu que a prisão ela era ilegal. Se ele vai converter a prisão em flagrante em preventiva, observados os requisitos da prisão preventiva, do artigo 312, e desde que não seja possível a aplicação das medidas cautelares diversas à prisão. Então veja, hoje a prisão em flagrante ela tem uma data de validade, uma data de expiração. Ela não pode perdurar durante o inquérito, durante a ação penal, como havia antigamente. Hoje, para que aquele indivíduo permaneça preso, eu vou precisar efetivamente
decretar a prisão preventiva. Então eu converto a prisão em flagrante em preventiva. Mas isso não é feito de forma automática, eu tenho que verificar se estão presentes os requisitos do artigo 312 e 313, né? E, fora tudo isso, eu ainda preciso verificar se não é o caso de aplicação das medidas cautelares diversas à prisão, que a gente vai conversar sobre elas em uma outra aula. Então, as medidas cautelares diversas à prisão representam um outro mecanismo cautelar que tem como objetivo os mesmos objetivos da prisão cautelar, mas não envolve encarceramento. Então veja que a redação do 310 é muito didática para dizer o seguinte: juízo só pode manter o indivíduo preso, mas converta na prisão preventiva, se existirem os fundamentos para tal, e desde que não seja possível uma medida mais branda, como a aplicação das medidas cautelares previstas lá no artigo 319. E há a terceira possibilidade, que é conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Então, o inciso primeiro fala da ilegalidade da prisão, então eu tenho um relaxamento. O inciso segundo, eu vou aplicar algum tipo de medida cautelar contra aquele preso, ou a prisão preventiva, ou a medida cautelar diversa da prisão. E o inciso terceiro parte da ideia de que a prisão ela é legal, mas ela não é necessária. Ela não é ilegal, porque aí eu teria usado o relaxamento do inciso primeiro, mas ela não é necessária, posso conceder aqui uma liberdade provisória. Então veja, fiz a prisão, formalizei a prisão através do auto de prisão em flagrante, comuniquei ao juiz, e o juiz, na audiência de custódia, como regra, vai tomar um desses três caminhos. Relaxa, converte em prisão preventiva, ou aplica medida cautelar diversa da prisão, ou concede a liberdade provisória. Tá? Ainda no estudo da prisão em flagrante, eu quero estar com vocês agora as hipóteses de flagrância previstas no artigo 302. Afinal de contas, a gente já viu como é que vai ser feita a prisão, qual é a sua formalização, quais são as consequências dessa prisão. Mas em que situações nós podemos prender? Então, o artigo 302, que traz um rol taxativo, um rol limitado, não são meros exemplos, eu só posso prender dessas quatro hipóteses. 302 diz o seguinte: considera-se em flagrante delito quem? Inciso primeiro, está cometendo a infração penal. Então, é aquela ideia mais básica, né, mais direta que a gente tem na prisão. É aquele fato que está acontecendo agora. O cara está subtraindo, o cara está extorquindo, o cara está lesionando, o cara está matando. É nesse contexto, né, dentro dessa ideia que a gente vai ter efetivamente essa estrutura da prisão como uma prisão válida. Né? Eu estou cometendo naquele momento a prática do ato. Então aquela prática do ato está sendo realizada naquele momento. O inciso segundo é o momento imediatamente posterior. Acaba de cometê-la, ele acabou de cometer aquela determinada infração. Esses dois incisos, veja, eu estou cometendo, estou diante da realização dos atos de execução, ou eu estou no momento imediatamente posterior. Ele acabou de cometer esse determinado ato. Dentro desse cenário, a gente vai chamar esses dois incisos de flagrante próprio. Estou cometendo ou acabei de cometer, eu estou diante do flagrante próprio. Inciso terceiro, ele fala em é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser ele o autor da infração. Esse inciso terceiro, ele desconstrói aquela ideia que é comum, muito usual no senso comum, de que eu preciso fugir 24 horas para me livrar do flagrante. Não há prazo máximo em que desapareça a figura da flagrância. Não existe um prazo máximo para que essa flagrância desapareça. Eu, em sendo perseguido, continuarei em flagrante, ou seja, durante todo o período da perseguição, a flagrância vai existir. Daí por isso não existe um prazo máximo. Se aquela perseguição dura dias, dura semanas, enquanto ela estiver ocorrendo, o importante é que ela não pode ter uma quebra, ela não pode parar. Se eu interrompo a perseguição, se eu deixo de perseguir aquele determinado indivíduo, desaparecerá automaticamente a possibilidade da flagrância. Então, enquanto durar a perseguição, e veja, essa perseguição pode ser realizada pela autoridade policial, pelo próprio ofendido, ou por qualquer pessoa. O que interessa é que ela seja constante. Enquanto durar a perseguição, dura efetivamente a situação de flagrância. E a perseguição aqui, o que caracteriza a perseguição? Perseguição é a realização de atos concretos para a localização daquele indivíduo. Não é fisicamente eu estar correndo atrás dele, mas eu estou realizando diligências
constantemente, sem interrupção, para localizar aquele indivíduo. Enquanto essas diligências são realizadas, enquanto a perseguição é realizada, haverá sim a situação da flagrância. Nós chamaremos esse flagrante de flagrante impróprio. Tá? E a última possibilidade de flagrância é a flagrância do inciso 4º. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Então, eu tenho aqui o chamado flagrante presumido. Eu estou encontrando aquele indivíduo portando armas, instrumentos, papéis, objetos que gerem a presunção de que ele praticou aquele fato. Então, por exemplo, houve a informação de que houve um roubo a banco ali naquelas imediações. E eu encontro, momentos depois, aquele indivíduo com uma grande quantidade de dinheiro que ele não consegue explicar de onde veio. Há uma presunção, efetivamente, e eu posso prendê-lo em flagrante em relação a isso. Agora veja, tem que existir uma conexão, um lastro em relação a esses objetos que me autorizem de verdade realizar essa determinada presunção. Tá? Para finalizarmos essa nossa aula sobre prisão em flagrante, vamos falar de mais algumas classificações do flagrante. Né? Há duas classificações, duas espécies de flagrante que são ilegais no Brasil. A primeira delas é o flagrante forjado. Como o nome sugere, não há efetivamente flagrante, porque aquela situação foi criada. Imagina, a polícia para o carro do indivíduo e joga ali drogas, joga uma arma, planta ali uma arma ilegal e faz a prisão. Claro que essa prisão é ilegal, estou forjando, estou criando uma situação que na verdade nunca aconteceu. Tenho também a figura do flagrante preparado, aquele flagrante que eu estimulo. Então eu vou até você e convenço você a me vender drogas. É também ilegal esse flagrante. Então o flagrante forjado, aquele que eu crio uma situação falsa, e o flagrante preparado, aquele que eu estimulo que você pratique o crime, ambos são considerados ilegais no Brasil. Agora, há outras duas modalidades de flagrância que são válidas. A primeira delas é o chamado flagrante esperado. Diferentemente do flagrante preparado, em que eu estimulo, no flagrante esperado, a minha postura é completamente passiva. Eu observo, né, eu vou apenas verificar aquela situação, observo aquele determinado evento, acompanho aquele determinado evento e, no momento em que a situação de flagrância acontece, eu vou lá e prendo o indivíduo. Ou seja, eu sei que aquele indivíduo vende drogas naquele determinado ponto. Eu fico ali, comum na linguagem policial, ficar de campana, ficar de tocaia, então fico ali esperando e no momento que ele vem da droga, ou tem a droga em depósito, ou seja, no momento em que o crime está sendo realizado, eu vou lá e faço a prisão daquele indivíduo. E por fim, a última espécie de prisão em flagrante que eu queria comentar com vocês é a chamada flagrante postergado, né? Ou retardado. Esse flagrante postergado ou retardado, ele é próprio do enfrentamento das organizações criminosas. É aquela figura do acompanhamento policial. Eu sei que você saiu de uma cidade levando drogas para outra cidade, eu posso te prender de imediato, já posso te prender agora, mas eu vou postergar aquele flagrante para saber a quem você entregará essa droga, para com isso eu ter a possibilidade de fazer uma prisão mais robusta, uma prisão mais interessante, uma prisão que resulte num efeito imediato. Tá? Então, veja, as características gerais da prisão em flagrante, os pontos mais importantes são esses. É uma prisão que dispensa a ordem judicial, qualquer pessoa do povo pode fazer e a autoridade policial deve, vai ser formalizada através do auto de prisão em flagrante, comunicado ao juiz, o juiz tem aquelas três possibilidades, relaxa, converte em preventiva ou concede a liberdade provisória, e só pode ser realizada em uma dessas 4 situações aí do artigo 302. Está cometendo a infração, acabou de cometê-la, é perseguido logo após, é encontrado com objetos que façam presumir. Os 2 primeiros são chamados de flagrantes próprios, o inciso 3º é o flagrante impróprio e o inciso 4º é o flagrante presumido. Mas só há flagrância nessas 4 situações. É um rol limitado, é um rol taxativo, onde eu não admito outra possibilidade que não seja uma dessas 4 possibilidades. Tá bom?